Voltamos com Notícia da Manhã, são 7h31 agora. Elivaldo Barbosa está de volta para conversar com a gente sobre política. Elivaldo, nós já vamos direto a Brasília saber os novos números da pesquisa Datafolha. Aliás, é a primeira pesquisa Datafolha desse segundo turno e o Délio Rocha separou os números para a gente. Jair Bolsonaro saiu na frente e com uma boa vantagem. Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, bom dia ao Elivaldo e a todos que nos acompanham no Piauí. Nesse levantamento do Datafolha, Nádia, o primeiro do segundo turno mostra uma vantagem de Jair Bolsonaro, do PSL, de 16 pontos em relação a Fernando Haddad, do PT. Essa pesquisa foi feita ao longo do dia de ontem, ouvindo 3.235 pessoas em 277 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o registro da pesquisa no TSE é o 00214/2018. Vamos então aos números desse confronto aí entre Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno e os números são os seguintes, começando, viu, Nádia, pelos totais de intenções de voto. E conforme o Datafolha, considerando o total, Jair Bolsonaro do PSL tem 49% das intenções de voto e Fernando Haddad do PT tem 36%. Branco, nulo, nenhum somam 8%, não sabe 6%. E se forem contabilizados somente os votos válidos, conforme o Datafolha, Jair Bolsonaro fica com 58% das intenções de voto e Fernando Haddad do PT com 42%. Neste levantamento, Nádia e Elivaldo Barbosa, o Datafolha também quis saber das pessoas em que momento do primeiro turno elas decidiram em quem votar para presidente da República e o resultado dessa pergunta surpreende porque 10% dos eleitores brasileiros disseram que só escolheram o seu candidato a presidente da República há 2 semanas das eleições, sendo que 8%, Nádia, escolheu o presidente há 1 semana das eleições e 6% disseram que só decidiram na véspera. E mais, viu, Nádia? 12% dos eleitores brasileiros só decidiram em quem votar para presidente da República no primeiro turno no dia da eleição. Então, somando aí todos esses percentuais, a gente chega ao número de 36% dos eleitores brasileiros que decidiram em quem votar para presidente somente há 2 semanas das eleições, quer dizer, mais de 1/3 dos brasileiros deixaram para a última hora para decidir em cima da hora em quem votar para presidente da República. Isso mostra, Nádia, ou isso talvez explique aquela reviravolta na reta final, aquela onda em favor de alguns candidatos. Isso agora no segundo turno pode até animar o candidato do PT, Fernando Haddad, só que no momento o cenário é muito desfavorável para o petista Fernando Haddad e muito favorável a Jair Bolsonaro, que tem aí, já larga nessa primeira pesquisa com 16 pontos de vantagem para Fernando Haddad. Nádia. Bom, a campanha no rádio e na televisão começa amanhã. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa amanhã, dia 12, e vai até o dia 26. E aí os 2 candidatos terão tempos iguais. Elivaldo, 10 minutos para cada candidato. O candidato Jair Bolsonaro só vai ser liberado pela equipe médica para debates a partir da próxima quinta-feira. Portanto, ele estará impedido de participar de alguns debates. Haviam 6 debates programados. Ele disse ontem que certamente participará de pelo menos 2 debates com o candidato Haddad, que também disse que participa de debate com o Bolsonaro até na enfermaria, se ele quiser. Isso aí é mais do que natural, essa reação do Fernando Haddad, Nádia. Mas a pesquisa, a primeira, retrata bem as primeiras movimentações pós-primeiro turno. O que aconteceu? Fernando Haddad recuou, estacionou com um sentido quase que de recuo. Ele foi para Curitiba.
enquanto que Jair Bolsonaro percorreu o centro, andou para o centro, ampliou o seu palanque de forma significativa. Com essa realidade, a possibilidade de Jair Bolsonaro não ser eleito no dia 28 de outubro é muito remota, Ele já pode mesmo estar olhando bem de perto para a faixa presidencial. É só deixar o tempo passar até o 28 de outubro, considerando essa realidade. Os partidos migraram, em sua maioria, absoluta maioria, pró-Bolsonaro, e Jair Bolsonaro e Fernando Haddad ficou exatamente como ele esteve no primeiro turno. A foto de ontem em São Paulo revela exatamente o palanque de Haddad agora neste segundo turno. Os aliados que ele já contou no primeiro turno, os governadores da região Nordeste, o peso aqui na região Nordeste. Enquanto, do outro lado, o opositor conseguiu angariar muitos apoios e muitos ainda estão por ser anunciados até aí ainda meados dessa campanha de segundo turno. Vamos então falando dos apoios. O Délio lá em Brasília acompanha com a gente também. Nós separamos aqui como os partidos estão se definindo nesse segundo turno. Na verdade, todos eles praticamente já manifestaram a sua posição, não demoraram para manifestar a sua posição. Então vamos ver como é que ficou aí cada decisão de cada partido. A Democracia Cristã se diz neutro, Democratas também, embora o presidente do partido, ACM Neto, já tenha declarado a sua intenção de voto no candidato do PSL, Jair Bolsonaro. O Novo também tem uma posição neutra, mas no documento divulgado essa semana diz que não vota absolutamente em Fernando Haddad, ou seja, é uma condição de neutralidade, mas também uma condição de oposição ao candidato do PT. O Patriota também se manifestou de forma neutra. O PDT ontem divulgou o documento manifestando apoio ao candidato Fernando Haddad. No entanto, Ciro Gomes, que foi o terceiro colocado nas eleições presidenciais, disse que não vai subir em palanque, não vai fazer campanha, vai fazer uma viagem ao exterior com a família e só vai voltar ao Brasil praticamente para votar no dia 28. Então, é um apoio crítico, chamado assim o apoio do PDT ao candidato Fernando Haddad. Inclusive, a vice de Ciro Gomes, Cátia Abreu, disse, Elivaldo, numa entrevista que seria de muito bom senso se Haddad, reconhecendo a importância de Ciro Gomes nessas eleições, que em todas as pesquisas era dado como vitorioso no provável segundo turno com ele, que ele renunciasse à candidatura, Fernando Haddad, e deixasse Ciro Gomes ir ao segundo turno com Jair Bolsonaro. É claro que ninguém vai nem cogitar essa ideia, né? Mas vamos seguindo aqui. O Podemos também se manifestou neutro, o Progressistas também divulgou uma nota mantendo a neutralidade nesse segundo turno. O PPL declarou apoio a Fernando Haddad, o PPS faz oposição às duas candidaturas, o PSB também estará com Haddad, tem essa tendência mesmo mais de esquerda. Isso. Temos mais? Acho que só PSD, esses. PSD neutro. Está aqui. PSD também se manifestou neutro, o PSDB também essa condição de neutralidade, não é, Elivaldo? Mas há muitos candidatos do PSDB seguindo individualmente, manifestando apoio, como nós dissemos ontem aqui, a Bolsonaro. PSOL, Fernando Haddad, PR neutro e PTB, Jair Bolsonaro. Ainda tem ainda PRB neutro, a Rede faz oposição às duas candidaturas, o partido de Marina Silva, e o Solidariedade também se mantém neutro. Então, Nádia, aqui dá para a gente perceber claramente a vantagem do candidato Jair Bolsonaro, a vantagem política em relação a Fernando Haddad. Não existe neutralidade na política, é igual no futebol, não existe, você um lado ou é o outro. Não existe neutralidade. Com essa situação, é apenas uma forma velada ou elegante ou discreta de manifestar a posição política dos partidos. Então, não só um tomou esse caminho, mas dos neutros, Nádia, eu diria que 99% de fato apoiarão Jair Bolsonaro. Tá bom, Délio Rocha, o seu comentário final, por favor. Já já nós vamos entrevistar aqui um novo nome na Câmara dos Deputados, o deputado eleito Marcos Aurélio Sampaio, do MDB. Nádia, o Elivaldo comentou aí, disse que não há neutralidade, né,
nesse jogo dos partidos, e eu ia citar o caso aqui do PSDB, em que o partido está dividido, os chamados cabeças pretas, né, aquela ala mais jovem do PSDB, ela é favorável ao candidato Jair Bolsonaro, enquanto aquela ala mais histórica do PSDB tende a rejeitar mais o candidato do PSL e até cogitaria aí algum apoio pontual a Fernando Haddad. E em relação ao favoritismo de Jair Bolsonaro, ele já vê esse favoritismo, é por isso também que ele não deve achar nem um pouco ruim ficar fora desses debates. Aliás, ele vem fazendo uma campanha numa zona de conforto, porque ele não se expõe publicamente, ele não foi para os debates, ele praticamente faz sua campanha por meio das redes sociais e agora no segundo turno, sem ir aos debates, ele acaba ali se mantendo naquele banho-maria que nesse momento, com essa vantagem enorme nas pesquisas, termina sendo muito favorável para o candidato do PSL. Nádia.